no meio de uma caminhada difícil, há uma pausa para o descanso. Quando olhamos para o capítulo 28 do livro de Gênesis, nós encontramos Jacó. Jacó era um patriarca, filho de Isaac, neto de Abraão. E sabe, Jacó, ele precisou sair correndo da casa dos seus pais e fugir, essa é a palavra, fugir para a casa dos parentes da sua mãe, ou melhor, para a terra dos parentes da sua mãe. E esse lugar se chamava Padã Arã. Mas sabe o que é interessante? O interessante é o motivo pelo qual Jacó precisa sair fugido da casa dos pais. O seu irmão Esaú queria matá-lo. E nesse percurso difícil da vida de Jacó, nesse momento de transição em que ele não fazia ideia do que ia acontecer com ele em Padã Arã, ele não fazia ideia do que ia acontecer na vida dele quando ele chegasse nessa nova terra, nesse novo lugar, é justamente nessa transição difícil, nessa caminhada difícil, que ele para descansar, para passar uma noite num lugar chamado Luz, que logo em seguida se chamaria Betel. E eu quero trazer aqui uma meditação do que significou esse lugar de descanso, do que significou Betel na vida de Jacó. Primeiro, Betel não era talvez um lugar muito agradável para passar uma noite e se hospedar. Não era como um hotel 5 estrelas, porque o capítulo 28 de Gênesis vai dizer que ao chegar em Betel para descansar naquela caminhada, naquela peregrinação de Jacó, ele vai tomar algumas pedras, ele vai colocar sobre a cabeça, embaixo da cabeça, e ele vai dormir ali. Ou seja, talvez não fosse um ambiente apropriado para passar uma noite e descansar. Mas sabe o que é interessante? É que em Betel havia segurança para Jacó. Porque Deus se revela a Jacó justamente em Betel. E quando Deus se revela a Jacó por meio de um sonho, enquanto Jacó dormia, ele vê uma escada e ele vê anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada, e acima da escada no céu estava Deus, e Deus vem a Jacó naquele sonho e fala com Jacó e faz a Jacó uma promessa. Agora imagine você está passando por um momento difícil, uma transição difícil, entrando numa estação difícil na sua vida, desconhecida, você está no meio de um momento turbulento na sua vida, e chega Deus por meio de um sonho, numa pausa, num momento, no meio do caminho, para lhe fazer justamente uma promessa. Pois é, Deus vem a Jacó e faz justamente a promessa de que a descendência de Jacó seria uma descendência abençoada na terra. O Senhor falou que espalharia a descendência de Jacó como pó na terra, que seria uma descendência espalhada do ocidente até o oriente, do norte até o sul, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Jacó e por meio da descendência dele. Agora imagine você o que é Jacó ouvir isso no momento em que ele está tentando fugir para preservar, no mínimo, a sua própria vida. Jacó não tinha aqui mulher, Jacó não tinha descendência nenhuma, Jacó não tinha nenhuma terra para chamar dele. Ele está justamente fugindo, ele está justamente tentando se salvar. Mas é no meio de uma caminhada difícil que o Senhor prepara um lugar de encontro. E esse lugar de encontro, no meio de uma caminhada difícil, é um lugar de descanso. Betel não é apenas o lugar para passar a noite. Betel é a casa de Deus. Porque quando Jacó acorda daquele sonho, ele rapidamente diz: este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Ele reconhece que ali é o lugar de segurança, porque ali é o lugar onde a presença de Deus se manifestou a ele. O Senhor veio a Jacó no meio de um lugar difícil, de uma fase difícil e complicada. Eu quero lhe dizer, talvez você esteja passando por uma fase complicada. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil. Talvez você esteja passando por uma transição desconhecida. Mas eu quero dizer para você, no meio dessa caminhada difícil, existe lugar
de descanso no Senhor. Existe uma pausa para que haja descanso. Se formos ler os capítulos seguintes, você vai ver Jacó passar por tantas adversidades quando chega lá em Padã Arã. São tantos desafios que ele precisa enfrentar. Capítulos à frente, no capítulo 35, ele volta a Betel justamente depois de um momento difícil de novo. E parece que não acabam os momentos difíceis na vida de Jacó, mas Betel é esse lugar onde Deus encontra Jacó, alcança Jacó, traz uma promessa a Jacó, mas também Betel é o lugar onde Jacó se levanta e faz uma aliança com o Senhor. Que em meio à caminhada difícil, aos lugares áridos, aos desertos, às caminhadas que parecem longas demais na sua vida, você possa pousar em Betel, parar em Betel, e Deus traga descanso e refrigério para você. Betel é lugar de direção, Betel é lugar de alinhamento, mas Betel também é lugar de descanso. Que Deus te abençoe.